Olá, meu nome é Kevin Augusto. Seja bem-vindo. E brincadeira, isso aqui não é a abertura de um podcast, é só mais um vídeo desse canal. Mas bom, outro dia me perguntaram por que cresce o número de fracassados, né? Pô, eu achei uma pergunta extraordinária, porque claramente isso é uma questão que depende muito de qual parâmetro você usa para avaliar isso, ou da questão do viés da amostragem, né? Então, talvez mais pessoas se sintam fracassadas hoje porque elas têm mais acesso a pessoas que necessariamente não são, e cada vez mais com o aumento da tecnologia e com o aumento dos usuários de redes sociais e da forma como o algoritmo funciona e de qual incentivo que está por trás dos algoritmos. Então, tornar cada vez mais um certo lifestyle mais popular seja interessante, por isso o algoritmo eventualmente, supostamente, pode ser que incentive isso, mas esse talvez tenha sido a primeira coisa que veio à minha mente quando ele me perguntou isso. Porque, claro, né, cada vez mais que a gente consegue ter contato com outras pessoas e com outras vidas, por mais que essas vidas não sejam necessariamente aquilo que é mostrado, né, o que é mostrado é simplesmente um recorte do que a pessoa em questão quer que seja mostrado, mas ainda assim você consegue ter algum grau de percepção a respeito da vida de outra pessoa. Então, por mais que talvez essa pessoa sofra calada, essa pessoa mais se esforce e poste só a conquista, mas ainda assim parte daquilo é real. Né? Talvez o contexto não seja completamente real, mas aquele frame, de alguma forma, ele é real porque ele acontece. Ele chega até os olhos de outras pessoas. E aí existe algo também sobre a questão do próprio ser humano, né? O nosso próprio cérebro ele tem uma dificuldade natural no seu próprio funcionamento de conceber proporcionalidade, né? Então, um exemplo disso é quando a gente pega, por exemplo, números de quão grande são algumas estrelas no universo, né? E a gente sai comparando com a Terra, depois com o Sol, depois com o buraco negro, depois com a constelação, enfim. E o nosso cérebro se perde nisso, né? A gente não consegue ter a dimensão exata de o que isso representa em relação ao nosso próprio tamanho. E isso é um fenômeno que eu percebo que tem acontecido muito na questão da percepção do fracasso. Então, se a gente for fazendo uma escadinha, né, um funil do que necessariamente chega até a gente, esse funil passa por pessoas que são incentivadas a forjarem certos lifestyles, forjarem sucessos, até o momento em que só postam quando dá certo. Então a gente vai fazendo um funil em que no final desse funil a gente tem somente essa impressão de que nós somos incapazes, fracassados, que se nós não se a gente não atingiu aquilo que era esperado, né? Então se a gente não fez milhões aos 20 e poucos anos, agora deve estar até menos, né? Na minha época quando começou era o dilema dos 20 e poucos anos. Hoje em dia já deve estar ali na casa dos 18, 19 anos, né? E aí você pega que a grande massa, né, o grande número de pessoas que não estão, né, na ponta desse funil, esse número de pessoas é desconsiderado, né? E isso eu não falo que seja intencional, tá? Isso é quase que algo natural que aconteça quando você está sempre exposto a só pessoas que se deram bem, né, financeiramente falando. Talvez nem seja muito verdade em alguns casos, mas de alguma forma essa percepção do fracasso é natural que aconteça. Né? Então você vê grandes feitos muito cedo, uh, pessoas que conseguem necessariamente acordar às 5 horas da manhã, manter uma rotina completa, sem erros, sem desvios, sem fracassos. É natural que você se sinta um fracassado. E talvez, em uma ideia romantizada do conceito de fracasso, seja até melhor que você realmente seja fracassado.
Eu já pensei muito sobre isso, né? Porque se o conceito de fracasso ele estiver perto do conceito de ser humano, né? Concebendo as falhas, concebendo os defeitos, concebendo a honestidade, que a honestidade ela de alguma forma te afasta de resultados rápidos e megalomaníacos, porque grande parte desses resultados tem a ver com práticas não tão éticas, não tão ortodoxas, enfim, até mesmo ilegais. Então, se o conceito de fracasso, né, concebe essa genuinidade do ser humano, talvez eu prefira o conceito de fracassado. Por muito tempo, né, cara, e eu me incluo nisso porque por mais que eu perceba como a mecânica das coisas funcionam, mas muitas vezes o ambiente te faz acreditar que talvez você realmente seja, né, um fracassado. Porque além dessa questão comparativa, de se comparar com amostras não tão genuínas assim, mas também tem a questão das expectativas do outro, né? Então, muitas vezes, a gente está imerso em ambientes em que esperam muito de nós, né? Mas em nenhum momento perguntam se a gente quer cumprir a expectativa de alguém. E isso, com o tempo, vai gerando um conflito interno que é muito difícil de lidar, né? Que é sobre nós honrarmos a nossa própria consciência e desagradar o mundo, ou nós ferirmos a nossa própria consciência para tentar agradar o mundo de alguma forma. Então, existem vários problemas, né, que envolvem essa questão, tanto de como as redes sociais trazem essa impressão equivocada de realidade, assim como também dessa expectativa dos outros que muitas vezes não respeitam as próprias opiniões, próprias decisões individuais e criam expectativas que não correspondem àquilo que necessariamente a gente quer fazer da nossa vida, né? Então hoje eu entendo e eu digo que talvez seja, na minha visão, o mais adequado a se fazer, que é realmente validar decisões, validar escolhas e oferecer, caso queira, uma real companhia, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.